programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4h07, muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, 4 de fevereiro, chegamos com o Metrópole Saúde. Para você que segue aí sintonizado conosco na Rádio Metrópole, vamos juntos até as 5 da tarde, como sempre falando de saúde, cuidados, prevenção. Hoje, Dia Mundial de Combate ao Câncer, então nada mais oportuno do que a gente trazer uma conversa aqui para entender a respeito da abordagem paliativa, né? Como os cuidados paliativos podem ajudar no tratamento do câncer e principalmente, né, por que e quando encaminhar os pacientes para essa abordagem. A gente vai entender sobre isso aqui, esclarecer as dúvidas de vocês também. Hoje com a doutora Isabela Oliva, médica oncologista, ela que é membro da Comissão de Cuidados Paliativos das Obras Sociais Irmã Dulce, também médica assistente da Clínica Florence. Dr. Vitor Carlos Silva, cirurgião oncológico, membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREMEB, também médico intensivista e paliativista da Clínica Florence, e atua aí justamente com essa abordagem paliativa. Os dois convidados já estão aí a postos. Vou começar dando boa tarde ao Dr. Vitor. Tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece também. Doutora Isabela Oliva, médica oncologista, aí já conectada conosco também. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Muito bom falar desse tema hoje aqui com vocês. Pois é, eu acho super válido a gente tentar trazer esses esclarecimentos e eu já queria começar, né, abrindo aqui o programa para a gente entender, né, de fato, quais são esses benefícios, né, e como é que funciona, né, para que as pessoas entendam, né, o que é que significa a abordagem paliativa. Eu acho que para quem já ouviu falar, soa muito, né, algo voltado para aquele paciente quando a gente fala em câncer, né, em estado terminal. É isso mesmo? Ou é possível, né, ter essa abordagem paliativa, por exemplo, logo após o diagnóstico e mesmo que ele não seja tão avançado? Como é que o paciente com câncer, de uma maneira geral, pode se beneficiar disso? Posso começar respondendo, né? Antigamente a gente tinha uma visão muito diferente de cuidados paliativos, né? Como você bem colocou, atualmente a gente entende que essa abordagem é necessária para o paciente desde o início do diagnóstico da sua doença, né? Anteriormente se pensava que cuidados paliativos estava atrelado ao paciente em fim de vida, e que, na verdade, significa uma pequena parcela, né, de todo o momento em que a equipe de cuidados paliativos pode abordar tanto o paciente quanto os seus familiares, que a gente entende que está envolvido nesse processo de adoecimento também. Então, atualmente, a gente entende que os cuidados paliativos, né, mais recentemente, de acordo com o conceito da OMS de 2012, entende que os cuidados paliativos eles devem ser iniciados o quanto antes, desde o diagnóstico de uma doença, né, que ameace a vida daquele indivíduo, né, especificamente em relação ao câncer, quando o paciente apresenta o diagnóstico de um tumor, né, o diagnóstico de um câncer, ele pode já se beneficiar de uma abordagem de cuidados paliativos. Essa abordagem inicial está muito relacionado ao vínculo que esse paciente e a família começa a adquirir com a equipe, a uma abordagem relacionada a questões sociais, questões psicológicas, que começam a estar presentes desde o diagnóstico da doença. E durante esse período todo, né, de acompanhamento dessa equipe, a abordagem dos sintomas, ela se torna fundamental também, né? Então, além dos tratamentos que são feitos especificamente para o câncer, né, e aí a gente envolve quimioterapia, cirurgia, radioterapia e outros procedimentos que mesmo no paciente com uma doença avançada, né, que ameaça a sua vida, ele se beneficia muitas vezes no início do seu diagnóstico e do tratamento. Juntamente com isso, a gente vai conseguir com que essa equipe tenha uma abordagem mais ampla
associada ao controle dos sintomas e abordagem de vários aspectos, né, relacionados à doença, principalmente no alívio do sofrimento. Uma abordagem física, então, espiritual, psicológica, social, uma visão bem ampla do paciente e das necessidades dele e de sua família. Doutora Isabela Oliva, médica oncologista aqui conosco, e a gente tem justamente essa missão, né, de tentar esclarecer aqui hoje para quem não conhece a abordagem paliativa ou já ouviu falar, mas não entende na prática como é que funciona. E eu vou aproveitar para entrar nesse aspecto que você trouxe aí dessa abordagem casando, né, com outros tratamentos e especificamente com o controle dos sintomas, para já puxar também com o doutor Vitor essa questão, né? Muitas vezes as pessoas acham, e aí me corrija se eu estiver errada, dentro disso que a doutora Isabela trouxe, que o paciente que vai entrar em cuidados paliativos não vai realizar um procedimento cirúrgico, por exemplo, ou, a depender, não vai precisar de algum outro tipo já de tratamento tradicional. Como é que na prática isso funciona e como é que vocês conseguem fazer, digamos, esse casamento, né, da abordagem paliativa, do que também pode ser necessário e pode contribuir aí para o traçar do tratamento desse paciente? Excelente pergunta, Stephanie. O que a gente observa, como a Isabela trouxe, os cuidados paliativos são um conjunto de abordagens. Então, o paciente oncológico, ele tem um diagnóstico de câncer, e desde o diagnóstico, ele já pode ter o tratamento voltado para o câncer, que a gente chama de tratamento antineoplásico, a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia, enfim, tantas outras modalidades, né, anti-câncer, mas, ao mesmo tempo, esse paciente já poderá se beneficiar dos cuidados paliativos. Já desmistificando que cuidado paliativo é só para fim de vida, cuidado paliativo é uma abordagem em paralelo a tudo que é feito como terapia restauradora. Ou seja, o oncologista vai sim correr atrás do tratamento mais adequado para o câncer daquela pessoa, mas também ele vai oferecer o controle de sintoma, ele vai oferecer uma estratégia de comunicação efetiva, com área de empatia, voltada para o alívio desse sofrimento. Todas as modalidades vão andar lado a lado. É claro que em determinado momento o paciente ele vai ter mais abordagens restaurativas voltadas para o controle do câncer, mas ao passar do tempo, se esta pessoa tiver uma doença incurável, não significa que nada mais vai ser oferecido para ela. Com o tempo, essa pessoa vai ter mais abordagem paliativa voltada para alívio de sofrimento e conforto. O que a gente está querendo dizer é que o cuidado paliativo traz uma discussão muito importante sobre proporcionalidade. Então a gente coloca na balança e estimula ao paciente, familiares e a equipe que trata desse paciente pensarem muito bem sobre o benefício que está sendo oferecido para aquela doença. Seja ela câncer, como a gente está falando aqui, né, do Dia Mundial de Combate ao Câncer, mas pode ser qualquer outra doença considerada incurável. Basta a gente imaginar que existe muita coisa para se fazer contra a doença, mas muita coisa para poder ser feita a favor do paciente para alívio do sofrimento. Dentro do conceito de proporcionalidade, esse paciente pode sim precisar de uma UTI, pode precisar de um procedimento cirúrgico, pode precisar de intervenções. Mas o que a gente vai provocar aqui é que se essas intervenções estão de acordo com o desejo desse paciente e familiares, trazendo um benefício e não causando mal, né? Para que a gente possa, então, ter uma decisão chamada compartilhada. Ok, este procedimento fará um bem maior do que mal a este paciente. É o que a gente provoca bastante desde o diagnóstico. Não sei se respondeu a pergunta. Com certeza. Olha, eu vou dar uma pausa aí, a gente já teve uma fala inicial de cada um dos dois e reforçar aqui para o nosso ouvinte, a gente está com a doutora Isabela Oliva, médico oncologista, também com o doutor Vitor Carlos Silva, cirurgião oncológico, e a gente fala justamente sobre a abordagem paliativa para os pacientes em tratamento do câncer. Eu vou aproveitar para já convidar os nossos ouvintes a participarem conosco. Já tem perguntas aqui, mas para quem está acompanhando, quer participar também, 3505-5000, o nosso telefone para você participar ao vivo. Zé Silva está aí no comando do áudio. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole, 981553258 para mensagens, assim como o nosso portal metro1.com.br. Lá você fica bem informado com as principais notícias do dia. Também manda sua mensagem aqui para o estúdio. E lembrando que a gente está ao vivo no YouTube. Acesse youtube.com/portal Metro1. Lá você também nos acompanha ao vivo. Participa, esclarece sua dúvida. Doutora Isabela Oliva, médica oncologista, também com o doutor Vitor Carlos Silva, cirurgião oncológico, e a gente fala justamente sobre a abordagem paliativa para os pacientes em tratamento do câncer. Eu vou aproveitar para já convidar os nossos ouvintes a participarem conosco. Já tem perguntas aqui, mas para quem está acompanhando, quer participar também, 3505-5000, o nosso telefone para você participar ao vivo. 981553258 para mensagens, assim como o nosso portal metro1.com.br. Lá você fica bem informado com as principais notícias do dia. E lembrando que a gente está ao vivo no YouTube. Acesse youtube.com/portal Metro1. Lá você também nos acompanha ao vivo. Participa, esclarece sua dúvida.
Olha só, a gente tem aqui alguns questionamentos, eu acho que já vai aí para a gente mergulhar mais a fundo na questão do cuidado paliativo. Tem um questionamento aqui da nossa ouvinte. Adorei a fala de doutora Isabela. Gostaria que aprofundasse mais sobre como funcionam esses cuidados na prática, Rose. E aí, doutora Isabela, a gente teve aí na sua fala, né, citando a abordagem física, espiritual. O que é que compõe aí essa abordagem paliativa na prática, né, como Rose perguntou, como é que funciona? Isso, como o Vitor colocou, né, o foco do cuidado é sempre o paciente, né? O que é valoroso para o paciente, o que é que vai trazer de benefício para ele durante todo esse processo de cuidado. Desde o diagnóstico, como a gente colocou, até no momento em que as coisas ficam mais difíceis, em que muitas vezes o tratamento oncológico, o tratamento específico para a doença, ele acaba tendo uma limitação maior, né, muitas vezes por falha de resposta terapêutica, e que esses cuidados de fim de vida, controle de sintomas se tornam mais pronunciados. Então, durante todo esse período, a equipe de cuidados paliativos, né, é importante a gente falar em equipe, porque a gente entende que esse tipo de abordagem não pode ser feito apenas por um profissional, é necessário que tenham vários profissionais envolvidos para justamente conseguir ter uma abordagem multidimensional. Né? O indivíduo ele é um ser complexo, ele necessita que seja encarado de maneira individualizada suas necessidades, tanto do ponto de vista do tratamento específico da doença e o controle desses sintomas, e aí a gente inclui medicações para o controle da dor, para o controle da falta de ar, que a gente chama de espinéia, fadiga, sintomas associados à parte de humor, depressão, que podem aparecer durante todo esse processo, assim como outros sintomas, juntando, além da parte medicamentosa, como eu coloquei, abordagem de outros profissionais. Então, a fisioterapia pode estar envolvida, procedimentos, como o Vitor colocou, né, associados à parte cirúrgica, algum procedimento que a gente entenda que vai conseguir ter um impacto positivo e não agregar mais sofrimento do que o paciente já pode apresentar com o quadro clínico, né, associado à doença. E aí, durante esse período, outros profissionais têm um papel fundamental, porque durante o processo de adoecimento, o paciente, ele modifica o seu papel no cunho social, no cunho familiar, e até as suas percepções em relação aos seus valores, né? O que ele considera importante diante de tantas mudanças que vão acontecendo durante o tratamento. Então, a psicologia vai ser extremamente importante para conseguir abordar, né, e conseguir manejar juntamente com o paciente uma forma de encarar, né, de fato, essas dificuldades, esses desafios que vão aparecendo durante esse processo. O serviço social, por exemplo, vai ser de fundamental importância para garantir que esse paciente tenha acesso aos benefícios, né, que o tratamento oncológico muitas vezes considera para esses pacientes que vão precisar se afastar do seu trabalho e que têm necessidades econômicas mantidas durante todo esse período. Além disso, quando a gente fala de uma abordagem espiritual, a gente está falando muito mais até do que uma abordagem associada à religiosidade em si, mas está muito abordando em relação aos valores do paciente, o que ele considera ser apropriado naquela situação, entendendo a sua autonomia, entendendo o que é necessário ser garantido até o fim. Né? Porque esse cuidado ele acontece durante todo esse processo, inclusive para a família após, até quando o paciente vem a falecer, né? Que a gente chama de abordagem ao luto. Então a equipe também consegue abordar com a família coisas que eles consideram ser importantes, né, até o fim, até o último momento, para garantir a dignidade daquele paciente, para garantir que as suas vontades sejam precisas, né, de uma maneira que a gente consiga identificar isso de uma maneira precoce e conseguir garantir até o fim. Né? E após esse período, amparar essa família.
né? Então, a abordagem espiritual também está relacionada a isso, a realização de alguns processos que a gente chama, né, que estão relacionados tanto à religião quanto ao próprio momento mesmo, né, do falecimento, de estar ali perto daquele paciente, do carinho, do afago, do afeto, e isso tudo está relacionado a essas questões espirituais também, né, de sofrimento que, com certeza, a equipe de cuidados paliativos, né, que é uma equipe que é preparada para isso, para esse suporte, ele vai conseguir, né, de uma maneira muito positiva, agregar benefícios a essa situação, né, que é uma situação difícil, a gente sabe, né, mas tentando deixar as coisas menos difíceis. Pois é. Olha, a gente está com a doutora Isabela Oliva, médico oncologista, falando aí sobre os cuidados paliativos, especificamente para pacientes em tratamento com câncer. Eu vou dar uma passada aqui já nas mensagens. Cecília Rabelo diz, excelentes profissionais. Parabéns, doutor Vitor, doutora Isabela. Karina Zanotti aqui também, marcando presença. Mais um ótimo tema para todos nós. Cruz das Almas presente. Maiara Pedrosa passa aqui e acena. A gente está ao vivo no youtube.com/portal Metro 1. Hoje, falando sobre a abordagem dos cuidados paliativos, com a doutora Isabela Oliva, médico oncologista, e aqui conosco também, doutor Vitor Carlos Silva, ele é cirurgião oncológico. Eu quero já te passar uma pergunta, doutor Vitor, que eu acredito que você deve receber muito, que é justamente aquele questionamento, e a gente falou um pouquinho disso no início, né, daquela crença de que o paciente, para passar por uma abordagem paliativa, ele precisa já estar numa fase, digamos, terminal, e a gente falou dos benefícios, especialmente de inserir esse paciente antes, né, até mesmo numa fase mais inicial, onde outras possibilidades de tratamento também são possíveis. E aí, aquela pergunta, né, existe um momento certo, né, para encaminhar esse paciente para os cuidados paliativos, e quais são os critérios? A gente pode falar um pouquinho disso? Qualquer paciente pode, né, ser submetido ao cuidado paliativo? Isso é uma decisão, digamos, unilateral da família junto com o paciente, ou a equipe médica também precisa ali, né, entender alguns critérios para adequar essa indicação e, de fato, né, saber se há possibilidade desse encaminhamento ou não? Como é que funciona isso aí na prática? Perfeitamente. Excelente pergunta. Bom, nós observamos que, em termos de assistência, diferentes modelos podem agregar aos cuidados paliativos. Então, nós trabalhamos em unidades diferentes, o hospital, o hospice, que aqui em Salvador é a Clínica Florence, consultórios de clínicas de oncologia, atendimentos domiciliares. Virtualmente todos esses atendimentos devem trabalhar com cuidados paliativos. O paciente, falando do paciente oncológico, que tem níveis de sofrimento, que tem uma dor de difícil controle, que tem uma falta de ar, que não melhora com os processos habituais, que tem uma angústia pelo porvir dessa jornada, né, como a Isabela trouxe, todas essas possibilidades de modificações ao longo de sua doença, todos esses pacientes são candidatos a cuidados paliativos. Se a gente for na origem da palavra, o cuidado paliativo é uma proteção, é um manto que protege o paciente. Então, nós estamos falando sobre abordagens que vão ajudar esse paciente a reduzir o sofrimento. A Sociedade Americana de Oncologia, a ASCO, ela trouxe, né, em suas orientações, alguns anos atrás, como boa prática, de que alguns pacientes que já tenham no seu diagnóstico, por exemplo, diagnóstico de câncer de pulmão, ou câncer de cólon, ou câncer de pâncreas, que já tenham esses diagnósticos, desde o início, deveriam estar sendo acompanhados por equipes de cuidados paliativos. Então, quem faz essa orientação, muitas vezes, é o próprio oncologista, que vai direcionar para esse time, com diferentes profissionais e cada um com o seu olhar diferente e complementar. Se a gente for falar de pacientes que estão, neste momento, internados em hospitais, por diversas causas, não só câncer, né? Como sequelas de AVC, pacientes com cirrose, com doenças renais crônicas precisando de diálise, todos esses pacientes têm doenças que são consideradas crônicas, com muito nível de sofrimento. Todos esses pacientes são candidatos a cuidados paliativos. Então, o próprio médico assistente pode orientar, a equipe não médica, né, multiprofissional, pode sugerir, então, a esse médico e aos seus profissionais procurarem times de cuidados paliativos. Pacientes e familiares podem procurar equipes de cuidados paliativos, sim, porque o intuito aqui é um só, é de melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Então, estamos todos falando de uma coisa que é para o bem desse paciente.
não só por fim de vida. É claro que no fim de vida tem muita coisa para poder oferecer até o último minuto, para que esse paciente e familiares possam ter esse conforto, né? Mas se a gente está abordando mais precocemente, a jornada desse paciente vai ser com mais valor agregado, é o que nós acreditamos. Então, virtualmente todos esses pacientes que têm doenças incuráveis, doenças crônicas e alto nível de sofrimento, seja ele físico, psíquico, né, emocional, social ou espiritual, podem sim se beneficiar dos cuidados paliativos. Ótimo. Olha, aqui tem uma participação, ouvinte, ela não se identifica, anônima, diz: boa tarde, doutor Vitor. Um paciente em cuidados paliativos em home care 24 horas pode ser transferido lá para a clínica? Em que casos isso pode acontecer? Ela diz aqui, não é câncer, são sequelas de AVC. Ela diz que, inclusive, né, já teve a oportunidade de atendimento contigo. Ela diz aqui, com esse doutor Vitor do Aliança. E ela quer saber, né, como é esse processo, né? Se um paciente que está, na verdade, não em hospital, mas em home care, pode, né, se beneficiar, pode ter essa transferência, e como é que isso acontece, né? Quem é que faz esse encaminhamento? A gente está falando de um fluxo, então, né, que segue uma abordagem da equipe que está acompanhando em domicílio. Como eu disse, né, os pacientes que são acompanhados em domicílio podem ter e devem ter todo o atendimento sobre os cuidados paliativos de forma muito adequada. Então, muitas vezes, todo o processo até o fim de vida é tido em casa, mas alguns pacientes podem mudar de assistência, podem mudar de modelo, podem precisar de uma situação em que, eventualmente, uma remoção para o hospital ou para um hospice possa acontecer. Eu estou entendendo que a pergunta talvez seja nesse aspecto. Em sendo assim, a equipe que está acompanhando o domicílio fará uma avaliação, né? Essa avaliação gera um relatório e entra em contato direto com a clínica. Existe um time de captação que vai avaliar o estado do paciente, né, em que condições esse paciente está sendo cuidado. Há uma conversa entre equipes, né, a equipe local do domicílio com a equipe pretensa a ser transferida, e a checagem de alguns critérios que são burocráticos. Qualquer outra dúvida, eu imagino que o próprio time de captação da Clínica Florence poderá esclarecer. Mas o processo, o fluxo, se inicia com uma avaliação clínica, né, acima de tudo. Ela diz aqui, no caso do paciente, né, se elegível ao hóspice, a família tem que contratar, por exemplo, ou eleger um cuidador para ficar como acompanhante, né, enquanto o paciente estiver internado. Como é que funciona isso? Pronto. Existem protocolos de abordagem, né, de avaliação local. Mais uma vez, eu peço que entre em contato direto com a clínica para ter esclarecimento sobre a questão social, mas o que nós observamos é que sim, os pacientes ficam acompanhados por seus cuidadores, né? Existe todo um fluxo de acompanhamento desses cuidadores também. Então, sim, é possível. Aí, olha, conversa boa, passa rápido, a gente já está na hora do intervalo comercial. Tem mais participações aqui para a gente seguir essa conversa sobre a abordagem dos cuidados paliativos. Hoje com o Dr. Vitor Carlos Silva, cirurgião oncológico, conversando conosco. Também doutora Isabela Oliva, médico oncologista. Tem mais perguntas aqui para logo depois do intervalo a gente seguir essa conversa. Tem informações do trânsito no ponto, informe publicitário, intervalo comercial, e a gente volta já aproveitando aqui para... Eu sei que Giovana vem aí com as informações. Quem está aí no trânsito, Neuza, nosso ouvinte, diz aqui, boa tarde, o trânsito. Quem puder evitar a ladeira do Acupe, muito congestionada por causa da fila de carros na Escola Baiana de Medicina. Complica Dom João VI também, diz aqui nosso ouvinte, já fica esse alerta. Giovana vem aí complementar as informações. A gente vai para o intervalo e volta já. Obrigada, Daniele, pelas informações. E eu vou já retomar aqui com as perguntas, dúvidas sobre o nosso tema de hoje aqui no Metrópole Saúde, a abordagem dos cuidados paliativos. Reforçando para você que nos acompanha, doutora Isabela Oliva, médico oncologista, ela que também é membro da Comissão de Cuidados Paliativos das Obras Sociais Irmanduce, médica assistente da Clínica Florence, também doutor Vitor Carlos Silva, cirurgião oncológico, membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREMEB, médico intensivista e paliativista da Clínica Florence também. E a gente tem aqui muitas perguntas, dúvidas, algumas sobre coisas que a gente já deu uma passada no primeiro bloco. Lorena Santos está acompanhando a gente ao vivo aqui no youtube.com/portal Metro1. Só acessar e participar também aqui do nosso programa. Ela diz, ouvi em diversos momentos, modelo hóspice. Doutora Isabela, pode explicar o que isso significa?
porque é um termo recente utilizado, principalmente no nosso país, né? Como o Vitor citou, a Florence é um dos primeiros hospices, né, principalmente aqui do Norte e Nordeste, né, não existe outra instituição semelhante, e ela é considerada um espaço específico para o cuidado dos pacientes em cuidados paliativos de fim de vida, especificamente. Então, né? fala modelo hospice, para a gente deixar aqui para o nosso ouvinte. Pronto. Para o modelo hospice, exatamente. Então, o Vitor chegou a comentar que o paciente em cuidados paliativos ele pode ser atendido em vários locais, né, em casa, no hospital, no ambulatório. Quando a gente fala no hospice, a gente está falando na internação de um paciente e que tem critérios, né, de terminalidade, de fim de vida. Então, geralmente, esses pacientes, eles se beneficiam dessa internação no hospice para evitar as idas e vindas a emergências, internações hospitalares que podem agregar mais desconforto para esse paciente e para a família. Então, esse espaço, ele é composto por toda uma equipe multidisciplinar, como eu coloquei anteriormente, que é capacitada para cuidar do paciente e das suas necessidades, principalmente nesse momento mais difícil, em que geralmente os sintomas eles ficam mais pronunciados. Há uma necessidade de um apoio e de um manejo desses sintomas de uma maneira mais intensiva, mais próxima da equipe, diariamente, muitas vezes, várias vezes ao dia, com reavaliações, necessidades de proporcionar esse conforto que a gente colocou anteriormente, de uma maneira ainda mais próxima, né? Então, esse ambiente, além da equipe médica, vai ter uma equipe de enfermagem, de fisioterapia, fono, terapia ocupacional, enfim, psicologia, toda uma equipe que vai conseguir amparar o paciente e também a sua família nesse momento. Né? E quando a gente fala de família, a gente está relacionando também o acompanhamento com a psicologia, com o pessoal do serviço social. Então, além da comunicação, como o Vitor colocou também, né, que é uma coisa fundamental nesse momento. Então, a gente entende que é um espaço apropriado para receber o paciente e sua família nessas condições. Olha, aqui tem uma outra pergunta. Vamos lá. Vamos ver se o doutor Vitor consegue esclarecer sobre esses aspectos também. Diz aqui, João Gabriel, boa tarde. Além de atender melhor os valores do paciente, quais são as técnicas de cuidados paliativos utilizadas pela equipe multiprofissional que pode ajudar na melhoria da qualidade de vida do paciente? E aí ele questiona aqui como funciona habitualmente. A gente falou um pouquinho disso com o doutor Vitor no finalzinho do primeiro bloco, né? Ele pergunta como é que funciona habitualmente o acompanhamento de um paciente pela equipe de cuidados paliativos. E aí ele fala desde a abordagem ambulatorial até a internação. Perfeito. A gente está ampliando a nossa discussão sobre como proporcionar a esse paciente e familiares o melhor conforto possível, né? Então, eu vou dar um exemplo prático no meu dia a dia de uma clínica oncológica, né? Então, eu faço parte de uma comissão de cuidados paliativos em que nós temos um time que trabalha em consultório, né? E a enfermeira paliativista, ela é responsável pela navegação desses cuidados do paciente ao longo de sua jornada. Então, vamos citar o exemplo de um paciente que tem um câncer de pulmão, que a gente chama de estadio clínico 4, ele pode ter metástases, ele está fazendo um tratamento ativo, fazendo sua quimioterapia, sua imunoterapia, enfim, sendo acompanhado ativamente pelo seu oncologista. A equipe de cuidados paliativos vai monitorizar esse paciente. Então, a enfermeira navegadora vai ligar para esse paciente, para sua família, procurar saber os seus sintomas, se melhoraram, se o nível de dor melhorou após aquela manobra que foi feita em consultório, se ele está precisando de mais alguma coisa, né? Eventualmente outros sintomas podem ter aparecido, para que a gente possa fazer uma triagem, isso é uma coisa do nosso dia a dia mesmo, para eventualmente esse paciente ser requisitado de volta ao consultório, ou se os sintomas foram muito graves e precisarem de um controle de sintomas mais adequados, uma internação, seja em hospital, seja no hospice, por exemplo, ou a necessidade de ampliar relatórios, documentos, para que esse paciente amplie os cuidados em sua residência. Então, esse acompanhamento, ele é feito em paralelo. Eu citei a enfermeira navegadora, mas pode ser, por exemplo, o acompanhamento da psicóloga, que vai ligar para o paciente, vai acompanhar, ou vai requisitar que ele vá até a clínica, ou até o hospital. Enfim, criar instrumentos de busca ativa desse paciente e familiares, porque a gente já imagina alguns níveis de sofrimento.
O paciente com câncer de pulmão, por exemplo, é esperado que ele tenha falta de ar, é esperado que ele tenha alguns efeitos colaterais da quimioterapia, neutropenia, com febre, que é uma situação grave que precisa de antibiótico, eventualmente internação, a neuropatia, que é uma situação que causa alteração nos nervos, vamos dizer assim, né, dos pés, das mãos, com efeito colateral de algumas quimioterapias. Isso pode ser uma coisa leve ou pode ser uma coisa muito limitante ao dia a dia desse paciente e que a equipe precise atuar. Então, essa busca ativa, ela garante com que esse paciente tenha precocemente a busca pela solução daqueles problemas, né? Ainda que a gente não busque muitas vezes a cura da doença, certamente o nosso empenho vai ser em tentar melhorar todos esses desconfortos. Então, a equipe vai atuar de uma forma paralela e sempre tentando saber as necessidades desse paciente. Às vezes não é um sintoma físico, a doutora Isabela falou mais cedo, às vezes é uma angústia, às vezes é a necessidade desse paciente falar com alguém da equipe. E a equipe tem os critérios técnicos para poder abordar, mas é importante que a visão seja ampliada. Então, muitas vezes, o que o paciente traz como uma dor, que é uma dor física, muitas vezes é o que a gente chama de dor total. É uma grande dificuldade de acessar aquele sofrimento, de tentar imaginar como vai ser a sua família sem aquela pessoa, de tentar imaginar como os seus proventos, dinheiro, né, possam sustentar a sua família ao longo do tratamento. Então, tem bastante coisa para fazer por esse paciente familiar e sim, com essa equipe. Ótimo. Olha, muitas mensagens aqui parabenizando pelo tema, pelos esclarecimentos. De fato, é um assunto que muita gente ou apenas ouviu falar ou realmente não conhece. E está sendo muito esclarecedor aqui essa conversa. Nosso tempo chegando no finalzinho, últimos minutos, e eu acho que vale a gente fechar falando um pouquinho com a pergunta aqui de Beatriz Menezes. A gente falou bastante sobre isso no início do programa, então quem pegou nosso bonde andando pode aproveitar esse finalzinho, né? Que a pergunta dela é justamente quais os benefícios dos cuidados paliativos. Doutora Isabela, vamos fechar um pouquinho falando sobre isso, especialmente, né, sobre a importância de pensar, hoje a gente está no Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Como a gente pode ofertar uma melhor qualidade de vida para os pacientes em tratamento oncológico com a introdução dessa abordagem paliativa. Obrigada, Beatriz, pela pergunta. Stephanie, só para a gente ter uma noção, né, mais de 600 mil novos casos de câncer, a gente tem uma previsão de diagnóstico nesse próximo ano, né, e a gente sabe o quanto de paciente se beneficiaria de uma abordagem paliativa, né, dos 40 milhões de pessoas no mundo que têm critérios de cuidados paliativos, 34% desses pacientes são pacientes oncológicos. E existem pesquisas, né, no mundo inteiro mostrando que os cuidados paliativos, eles beneficiam esses pacientes quanto antes essa abordagem iniciar, em termos de melhoria da qualidade de vida, melhor controle de sintomas, diminuição de diagnóstico de depressão, de ansiedade, melhoria em termos de prognóstico, inclusive. Então, existem estudos que mostram que pacientes com câncer de pulmão, por exemplo, como o Vitor colocou, tendo uma abordagem mais precoce, você tem não só a melhoria da qualidade de vida, do controle dos sintomas, mas também associado a um aumento, inclusive, do tempo de vida desses pacientes, justamente porque as condutas são realizadas de uma maneira individualizada, proporcionalizada, para cada momento em que esse paciente se encontra. Então, quando a gente está falando de cuidados paliativos no paciente oncológico, a gente está falando de um tratamento que vai agregar benefício em vários aspectos, não só do ponto de vista físico, como a gente colocou, mas de uma maneira maior, mais ampla. E essas necessidades complexas, né, e multifacetadas que o indivíduo necessita, ela pode sim receber um benefício maior a partir do momento que esse paciente ele consegue adquirir, né, essa abordagem com esses profissionais capacitados, né, seja no momento inicial de diagnóstico, com atitudes mais pontuais que essa equipe vai estar auxiliando a equipe assistente, né, de oncologistas, de cirurgiões, que vão estar à frente dos tratamentos, sejam no momento em que essas abordagens já estão mais limitadas e que aí o tratamento paliativo ele vai se fazer mais presente e mais necessário. Olha, importantíssimo.
para a gente esclarecer sobre esse tema. Queria já aproveitar para agradecer aqui a participação de doutora Isabela Oliva, médico oncologista. Muitíssimo obrigada, especialmente pelos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes, por trazer esse tema tão importante e na data de hoje, né? Muito obrigada, doutora Isabela. Boa tarde. Obrigada, Stephanie. Boa tarde a todos. Muito bom falar sobre esse tema e a gente se coloca à disposição através das redes sociais aí para contatos. E também agradecer a participação de Dr. Vitor Carlos Silva, cirurgião oncológico. Dr. Vitor, foi muito bom poder trazer um pouquinho dessa visão e de como essa abordagem pode beneficiar os pacientes, né, em parceria aí com muitas vezes a necessidade de uma intervenção cirúrgica e de alguns outros tratamentos. Muito obrigada também, uma boa tarde. Boa tarde, foi muito bom estar aqui com vocês. Faço um convite a todos os pacientes e familiares de pacientes oncológicos que busquem em suas instituições, né, que acompanham os cuidados paliativos, né? Nós trabalhamos em parceria, então é muito bom estar falando aqui com uma colega, né, Isabela, que sabe exatamente o que é trabalhar em parceria, em equipe. Então, desde já, agradecendo a todos vocês por essa grande oportunidade. Maravilha, a gente que agradece. Conversamos com o Dr. Vitor Carlos Silva, cirurgião oncológico, também com a doutora Isabela Oliva, médico oncologista, falando aqui sobre a abordagem dos cuidados paliativos. Foi o nosso tema de hoje no Metrópole Saúde. Lembrando que a gente retorna amanhã ao vivo às 4 da tarde, a gente tem esse encontro marcado.